A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Vamos continuar hoje o estudo aqui do livro de 1 Reis. Hoje o capítulo é o 10, 29 versículos. Louvado seja Deus. Um tema aqui interessante, irmãos. Muito falado por historiadores, por pessoas. A visita da rainha de Sabá. Era uma visita importantíssima que ia conferir de perto se o rei Salomão verdadeiramente era aquela pessoa que todos falavam, aquela sabedoria, aquele entendimento, irmãos, porque as notícias corriam, boas, não é igual hoje no linguajar do povo, que diz que as notícias ruins correm mais rápido que a boa. Não, nessa época aqui de Salomão, eram as boas, era a que Deus estava usando a vida dele na sabedoria que vinha do alto, irmãos, aleluia. É tão maravilhoso que Jesus ele fala assim para nós no Evangelho, que as nossas obras, né, que é feita através do quê? Da sabedoria de Deus, aleluia, tem que ser conhecidas diante dos homens, para que o nosso Pai seja glorificado. Então, irmãos, nós temos que aprender, lendo aqui, aleluia, essa história bíblica que aconteceu com esses homens de Deus, que nos ensina muito, irmãos, oh glória. O versículo 1 fala assim, ó: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas do Senhor nosso Deus, irmãos. Ela veio ver com seus próprios olhos se era realmente Deus, estava, aleluia, na vida do rei Salomão. E ela veio, irmãos, preparada para encurralá-lo na parede com perguntas, eu imagino, na minha humilde opinião, difíceis, irmãos. Irmão, você está preparado? Nós estamos preparados, irmãos, para ser provado pelas pessoas por causa do nome do Senhor. Pedro, 1 Pedro 3,15 fala assim, ó: estais sempre preparados para responder à seca da salvação que está em vós. Você está preparado, irmãos? Aleluia! Procure te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Irmão, você está preparado para você orar por alguém e repreender aquele mal, expulsar aquele espírito maligno no nome do Senhor, aquela pessoa receber a cura, o milagre, a bênção, através da sua vida? Salomão foi colocado à prova. Você está preparado para ser colocado à prova, irmãos? Jesus amado. Versículo 2: E chegou a Jerusalém como um muito grande exército com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração, né? Na sua mente, seu pensamento, tudo aquilo que ela queria dizer, falar, perguntar, questionar, para ver se ele era realmente usado por Deus, irmãos. Se prepara, vão pessoas chegar até você para ver isso também. Versículo 3: Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas, nada houve que nada lhe pudesse esclarecer. Oh, glória a Deus. Versículo 4: Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, as vestes deles, os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Irmãos, ficou perplexa, ficou admirada, porque Salomão deixou, não sei por quanto tempo, quantos dias ela ficou lá, irmãos, como uma visita, para ver, para olhar com seus próprios olhos. Ela viu, irmãos, a sabedoria de Deus. Tiago 3,13 em diante, ela fala que a sabedoria de Deus, irmãos, vai ser conhecida através das nossas obras, das nossas atitudes, do nosso falar, do nosso vestir, do nosso andar, do nosso se portar, do nosso convivência com as pessoas. Elas têm que ver Deus na nossa vida, irmãos, nas coisas que fazemos, queremos, oramos, oh aleluia, o nome do Senhor tem que ser glorificado, irmãos. Ela veio de perto conferir, aleluia. Diz aqui a palavra, ó: louvado seja Deus, ó. E eu não cria. 6, perdão. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria, oh glória. 7. Eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos ouviram. Eis que não me disseram metade, oh glória. Sobrepujaste em sabedoria, bens, fama que ouvi. 8.
Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Versículo 9. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazer estudo, para fazer juízo e justiça. Os irmãos veem aqui, irmãos, ó. O nome de Deus, irmãos, foi glorificado através da vida do servo do Senhor, o rei Salomão. Irmão, nós vivemos dias hoje que o nome de Deus, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, através hoje do Espírito Santo de Deus que habita na nossa vida, na vida da igreja, ele tem que ser glorificado, ele tem que ser conhecido. Deus tem que ser proclamado nos quatro cantos dessa terra, irmãos. Às vezes nós não abrindo a boca, mas nas ações, no dia a dia, aleluia, a Bíblia fala que nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas. As pessoas têm que ver Deus nas nossas ações, as pessoas têm que ver Deus no nosso dizer, no nosso falar, no nosso vestir, irmão. Isso é para homem e para mulher, andar diferente, com pudor, com respeito, com decência. A Bíblia fala assim que toda aparência do mal não pode ter em nós, irmão. Isso é para homem e para mulher. Tem que ter pudor, tem que andar como um servo, uma serva de Deus de verdade, aleluia, irmão. E nos nossos negócios, palavra, sim, sim, não, não, irmão, nós temos que ser diferente. As pessoas têm que ver Deus nas nossas ações e ficar curiosas, igual a rainha de Sabá, irmãos. Uma mulher, uma rainha que tinha muitos liderados, saiu do local que ela estava para ir conferir de perto, irmãos. É aquilo, eu creio, pela palavra do Senhor, irmãos, que ela veio adorar o Senhor, veio a render glórias ao Senhor e ver Deus na vida do rei Salomão, irmãos, e veio assim falar para todos os que estavam sendo liderados dela. Irmão, as pessoas têm que ver Deus na sua vida, na minha, e falar para as pessoas, Deus é na vida daquele povo, Deus é na vida daquela igreja, Deus é na vida daquele homem, daquela mulher, e é a pessoa se dobrar e se render ao Senhor, irmãos, aleluia. Mas é dessa maneira, não é através de escândalo, de coisas erradas, de mau testemunho, de coisas que não é feita para a glória de Deus, não, mas tem que ser para glória, para honra, para louvor, e o nome do Senhor ser conhecido nessa terra, irmãos. Louvado seja Deus. O versículo aqui 10 fala assim: e deu ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias, pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também os naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muita madeira de sândalo e pedras preciosas, tudo do bom e do melhor, irmãos. É assim que Deus nos honra, é assim que Deus quer te honrar. Quando nós entendemos que o nome dele tem que ser proclamado, anunciado, a palavra tem que ser pregada, falada, expressada. Ouvirão se não há quem pregue, nós temos que pregar, irmãos, aleluia. E Deus, quando te abençoa, faz igual fez com Salomão, vai te dar o do melhor, aleluia. Versículo 12, louvado seja Deus. E desta madeira de sândalo fez rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. Olha, irmãos, ele fez para a casa do Senhor. Fez ali, aqui diz a palavra que harpas, alaúdes, para quê? Para louvar o Senhor. Fez para sua casa também, irmãos? Porque Deus o permitiu, irmãos, aleluia. Mas fez primeiro para o Senhor, irmão. Irmão, faça primeiro para o Senhor. Oferte para o Senhor. Ore para louvar ao Senhor. Vá à casa do Senhor congregar, mas para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo. Pregue na rua, irmãos, para Deus. Visite pessoas, leve para a casa do Senhor, ganhe almas. Faça a obra do Senhor, irmãos, aleluia. Mas tudo para a glória de Deus. Não louve, não pregue, não vá à igreja para se mostrar, irmãos, para querer reconhecimento humano, não. Reconhecimento de Deus, irmãos, aleluia. Versículo 13. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que dera
por sua generosidade. Então voltou e partiu para sua terra, e ela e seus servos. Maravilhada, irmãos, pelo poder, pela grandeza de Deus. Assim que o Senhor tem que ser conhecido. O versículo 14 até o 29 vai falar das riquezas de Salomão. E o peso de ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Irmão, há pessoas que assemelham esse número, que é o número da besta, isso aqui, eu não quero entrar nesse mérito da questão hoje. Numa outra oportunidade, num outro assunto, nós vamos entrar fundo aqui. Mas o número 6 é o número do homem, irmãos. Número que do homem, e o homem, quando está fora de Deus, fora da vontade de Deus, o homem é altivo, é orgulhoso, é soberbo. Então, nós vemos que a riqueza de Salomão, irmãos, cresceu. Irmãos, o próximo capítulo nós vamos comentar algo que vai falar profundo conosco, irmãos. Que nós podemos começar aqui do 14, já fazer uma comparação do versículo 14 até o 29 com o capítulo 11, que é o próximo vídeo. Aí você vai entender depois quando a gente entrar no capítulo 11, que é o próximo vídeo. Versículo 15. Além do que entrava dos negociantes, do contrato, das especiarias e de todos os reis da Arábia e dos governadores dessa mesma terra, também o rei Salomão fez 200 escudos longos de ouro, batidos 600 ciclos de ouro, destinou para cada escudo. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro, destinou para cada escudo o rei, pois na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, revestiu ouro puríssimo. Aleluia. 19. Tinha este trono 6 degraus, e era o encosto do trono por detrás redondo, e de ambos os lados tinha encosto até os assentos, 2 leões em pé junto aos encostos. Vamos ler o 20 também. Também 12 leões estavam ali sob os seus 6 degraus de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Então a gente vê, irmãos, que Salomão, o que ele ganhava, o que vinha à mão dele, ele deixava não só a sua casa, o palácio, né, fazia também para o templo ali, obras magníficas. Algo assim, irmãos, que se destacou em qualquer reino, irmãos. Estava certo ou errado, irmãos? Nós vamos comentar isso, irmãos. Aleluia! Mais no capítulo 11. Por quê, irmãos? Porque nós temos que aprender algo, irmãos, da parte de Deus. Isso tem que ser na vida do cristão, no início, no meio e no fim. Jesus falou assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, o cristão tem que ser uma pessoa humilde. Simples como a pomba, mas prudente como a serpente. O cristão não pode ser altivo, orgulhoso, soberbo. Irmão, o que é de riqueza dessa terra não pode levar a nossa mente, que fala da mente ao coração, a gente querer se envaidecer. Lá, o próprio Salomão falou em outro livro, falou assim que tudo é vaidade, irmão, tudo é vaidade, cuidado, carro, casa, um salário muito alto, continue na presença do Senhor sendo humilde, irmão, sabendo que tudo isso é passageiro aqui. O que de graça recebeste, de graça dá, irmãos, aleluia. As coisas dessa terra, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, não podem nos afastar da presença de Deus. Irmão, se uma riqueza, um carro bonito, novo, ou bem conservado, um salário alto, aleluia, alguma posição, um cargo, um trabalho, irmão, te tira de orar, te tira de servir o Senhor, de fazer a vontade de Deus, pare com isso, irmãos. Deus tem que ser o primeiro, aleluia. Do versículo 21 agora em diante, fala assim, ó: também todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro, todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro, não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha valor algum. A prata, né? Nos dias de Salomão. Versículo 22, porque o rei tinha no mar os naus de Tarsis, como os naus de Irão, uma vez em 3 anos tornavam as naus de Tarsis, traziam ouro, prata, marfim, búzios e pavões. 23. Assim o rei Salomão excedeu todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Olha, irmãos, como Salomão cresceu. Aleluia. Irmão, a Bíblia fala assim, que eu diminua e o Senhor cresça. Mesmo que Deus te use muito, mesmo que Deus, irmãos, use você nos dons,
A Bíblia fala que os sinais têm que acompanhar os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, beberão alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Irmão, ressuscitarão os mortos. Mas o Senhor Jesus, Ele tem que aparecer na sua vida. Não é o nome aqui, pastor Marcelo ou pastor B-A-C-D-O-E, não. O Senhor Jesus, Ele tem que aparecer. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo aqui 24. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente, vaso de prata, vaso de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, e os faziam de ano em ano. 26. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades de carros junto ao rei em Jerusalém. Olha, irmãos, como cresceu o reinado de Salomão. 27 até 29, vamos comentar e encerrar. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies, e tiravam, 28, cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. Os irmãos sabem que na lei estava proibido alguém ir lá em outra nação e pegar alguma coisa. Então Salomão estava nessa parte errando. O 11 nós vamos comentar isso com mais profundidade. Versículo 29. E subia e saía um carro do Egito por 600 ciclos de prata e um cavalo por 650. E assim por meio deles tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Então, irmãos, os irmãos vê que a sabedoria de Salomão, que vinha de Deus, fez o crescer, o prosperar. Irmão, quando nós entendemos pela palavra que você quer ser um instrumento na mão de Deus, usado por Deus, Deus dá, irmãos. Mas nós não podemos perder o foco de Cristo. Jesus, ele nunca, irmãos, nem aleluia, ele se deixou ser chamado de bom. Ele falou, bom é Deus, que teve misericórdia da sua vida, irmão, da minha, daqueles que estavam com Cristo ali, que enviou ele ali para ele morrer no meu e no seu lugar. Jesus não deixava nem o espírito maligno, quando ele ia expulsar, falar que ele é o Filho de Deus. Irmãos, nós temos que aprender na humildade. Salomão foi usado por Deus? Foi, irmãos. Glória a Deus por isso. Mas, irmão, no próximo capítulo nós vamos ver qual foi o fim. Qual foi a atitude de Salomão? Se ele manteve-se na presença de Deus ou ele se afastou. Irmão, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério para a minha vida e para a sua. Amém? Hoje nós encerramos o capítulo 10 de 1 Reis. Faço um convite para você. Assista desde o capítulo 1 de 1 Reis, irmãos. Curiosidades bíblicas, EV Marcelo. Irmãos, tudo que fazemos aqui é para a glória de Deus, irmãos. Não queremos likes, não queremos algo assim para nós, para alguma coisa não, irmãos. Queremos aqui que o evangelho, que a palavra do Senhor seja conhecida, as pessoas sejam curadas, libertas, salvas, transformadas pelo poder de Deus, irmãos. Quando pedimos para você deixar o like, é para o canal estar sendo bem visto, irmãos, que essa palavra alcance mais vidas, mas isso é para a glória de Deus, irmãos, para você compartilhar esse link, para você trazer mais inscritos para o canal, porque queremos ter mais acesso, irmãos, mais condições de gravar ao vivo esses vídeos, irmãos, e ter mais participação de pessoas, principalmente daquelas que não conhecem o evangelho, não conhecem a Cristo, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, nos ajude a fazer essa obra, amém? A paz do Senhor Jesus.